Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje tem mais podcast, Curar o Feminino. Eu tô aqui, eu e minha amiga, minha querida amiga, parceira de vida e de trabalho, terapeuta sistêmica, Cristiane Fonseca. Tudo bem, Cris? Tudo bem, tudo bem. A Cris estava rachando de rir aqui antes de começar. Eu tive motivo, gente. A Ana Antes de Patrícia. começar. A Ana Patrícia nos bastidores. Quem sabe a gente libera qualquer dia Vai ser backstage. ótimo, vai ser um sucesso. Vai fazer mais sucesso que o podcast. Ah, não vai, aí também não. Calma. Aí também não. Olha, hoje a gente escolheu um tema para vocês que é um tema interessante, instigante, que eu gosto muito. Sabe qual é o tema de hoje? Qual é o tema de hoje, Cristiane? Já que a Cristiane esqueceu, eu vou falar para vocês o tema de hoje. Ela tá rindo porque ela esqueceu. O tema do podcast de hoje é Quando a Vida Te Faz Parar. E eu quero dizer com isso, você já entendeu que a vida para a gente muitas vezes. Então, vamos começar? Vou começar contando uma história, Cris, para você. Uma história que você não sabe da minha vida. Oi, qual? Ela sabe muito. Eu sei bastante. A Cris é amiga, sabe aquela amiga que empresta os ouvidos para você? Então, a Cris é essa amiga que empresta os ouvidos para mim, gente. Então, mas essa história você não sabe. Eu entrei no doutorado da PUC de São Paulo, isso você sabe. Uhum. E quando eu entrei no doutorado, eu tinha feito recentemente, acho que um ano antes, ou talvez um pouco mais, um ano e meio antes, eu tinha feito minha primeira formação de terapia comunitária. Eu estou falando primeira formação, mas na verdade eu só fiz uma. De terapia comunitária, fiz várias, né? Mas foi espetacular, porque eu fiz com o próprio Adalberto Barreto, fiz em Petrópolis com um grupo de terapeutas sociais do Rio de Janeiro, que foi a primeira formação de terapia comunitária que aconteceu no estado do Rio de Janeiro. Então foi incrível, aliás, tenho saudades do pessoal do Instituto Nous e de tantos outros lugares lá do Rio. Eu tinha feito fazia um ano e pouco, e eu queria fazer naquela época um projeto que se chamava Fala Maria, que era um projeto de entrevistar as mulheres de origem popular. E isso estava ligado a uma instituição que eu conhecia e respeitava muito para conseguir fazer essas entrevistas. E eu fiz toda uma mobilização na minha vida. Então, eu consegui uma vaga de aluna especial na UFRJ, naquele lugar maravilhoso na Praia Vermelha, naquele campus, será que a gente fala assim? Da Praia Vermelha, maravilhoso. E aí eu fui ver lugar para morar no Rio de Janeiro. Enfim, eu reorganizei toda a minha vida para fazer esse trabalho de campo, porque o que aconteceu naquele momento é que quando eu estava fazendo o doutorado em ciências sociais, eu quis fazer em psicologia, e aí quando eu fui falar com os professores da psicologia para conseguir um orientador, eles diziam, mas tem trabalho de campo, então você precisa fazer nas ciências sociais. Quando eu ia para ciências sociais, eles diziam para mim, mas isso é uma abordagem psicológica, você precisa fazer na psicologia. Ficou no meio do caminho. Fiquei no meio do caminho, até que eu achei uma antropóloga maravilhosa, que se dispôs a ser minha orientadora, embora eu tenha ficado pouco tempo. O doutorado foi um dos poucos projetos grandes da minha vida que eu interrompi, porque depois eu fui fazer outra coisa, dei uma grande guinada na minha vida. Mas antes de interromper, a vida me parou da seguinte maneira. Depois que eu fiz toda essa arrumação, todos esses arranjos, consegui tudo isso, e eu estava tão feliz porque eu ia estudar no Rio de Janeiro, porque eu ia finalmente fazer o trabalho de campo que eu queria com as mulheres. Eu já tinha feito um projeto como professora da faculdade, em Lorena, da FATEA, eu já tinha feito um projeto com os meus alunos de rádio e televisão. A gente já tinha filmado várias entrevistas com várias mulheres em comunidades, com mulheres de origem popular, e tinha sido um material assim maravilhoso para mim. Eu estava muito apaixonada pelo projeto e aí deu tudo errado. Por quê? Um monte de coisas aconteceram e deu tudo errado. E eu fiquei muito frustrada, porque quando as coisas dão errado na nossa vida, a primeira sensação que a gente tem, aliás, nossa, o que aconteceu? Mas por quê? A gente quer insistir, a gente quer fazer dar certo de qualquer maneira, a gente se sente mal, é frustração, né? E aí, depois de um tempo, eu pensei, nossa, só dando tudo errado mesmo para eu parar, porque eu tinha colocado tanta energia, tanta força naquele projeto, que para que ele não acontecesse, para que eu parasse nesse meu caminho de ir adiante, precisaria acontecer uma coisa muito forte também, talvez com a mesma força, com a mesma intensidade para me parar. Entendi. E aí eu recuei, e daí eu falei para mim mesma, ok, vou escutar o não da vida. A vida está dizendo não nessa direção. Eu sonhei esse projeto, eu queria muito.
Mas eu construí sido caminhos. difícil, né? É muito difícil. Né? Parar. É muito difícil. E a vida para a gente muitas vezes, né? Muitas vezes. A gente acha que aquilo é o melhor, que é uma boa direção, a gente está muito empenhada no projeto e a vida vem e para a gente. Isso no amor, isso no trabalho, em diversas situações da nossa vida, em todas as dimensões da nossa vida. E às vezes eu escuto algumas pessoas que quando a vida diz um não, ela não consegue de jeito nenhum dizer sim para o não da vida. Ou não consegue dizer sim para o não do outro, para o não de alguém. Quando uma pessoa não quer algo que ela quer muito. E também pessoas que quando a vida diz um não, ela para. Ela desiste. Ah, então não era para ser. Tem uma dosagem, né, que a gente precisa escutar, né? Como que é essa dosagem? Que tem uns nãos que a vida dá pra gente, mas se a gente... Como é que eu vou explicar isso? Que se a gente mudar o caminho, a gente chega lá. Mas tem um não que a gente precisa escutar como não acabou e um não que a gente precisa tomar um outro caminho. E quando a gente toma outro caminho, é muito interessante. O João, meu filho, ele tem uma tatuagem no braço dele que diz assim, o obstáculo é o caminho. Ah, eu já vi essa. Que é mais na direção disso que você está falando, que é, eu estou indo para cá com toda a força, eu quero muito isso na minha vida, eu quero muito isso na minha vida. Aí alguma coisa acontece e me barra. E aí parece que a vida te coloca em outra direção. E essa direção é o novo caminho, na verdade. É o que a gente precisa escutar daquele não. Né? Qual que é o caminho? Bom, esse não é o caminho, então deve ter um outro. E às vezes a gente vai e ali dá certo. Ali a gente consegue seguir. Essa história aí do trabalho de campo, do doutorado, para mim foi um grande aprendizado. Um grande aprendizado, porque depois desse não, que eu não fui para lá, eu fiquei na PUC, eu segui com o doutorado mais um tempo, depois eu parei o doutorado, eu desisti do doutorado. Se eu tivesse ido para o Rio de Janeiro, aí a gente vem no e se? Porque eu sempre falo, o e se, ele é sempre melhor que a realidade. O e se é minha imaginação, minha fantasia. Verdade. Daí eu falo, e se a minha mãe tivesse sido não sei de que jeito? E se eu não tivesse casado? E se o meu marido fosse perfeito? E se eu tivesse tal recurso? E se... Então, o se sempre é melhor do que a realidade. Se eu tivesse ido para o Rio de Janeiro, provavelmente eu não teria parado o doutorado. Acontece que eu não fui, eu fiquei em São Paulo, e eu estava no momento em que eu fazia doutorado na PUC de São Paulo, e eu dava aula em Lorena, na faculdade, e eu tinha consultório, e eu estava fazendo muitas coisas. E naquele ano, não por acaso, né, olhando para trás, hoje eu vejo isso, porque na hora que as coisas estão acontecendo, a gente não enxerga, a gente não percebe que as coisas têm um sentido, a gente não percebe que cada evento da nossa vida serve a muitos propósitos. Eu adoro quando você fala isso. Né? Adoro isso. Tudo serve a muitos propósitos, eu falo sempre isso. E a gente não percebe naquele momento. E tudo é para a nossa evolução, tudo é para o nosso crescimento. Só não é quando a gente se nega a aprender. Se a gente não se nega a aprender, é um grande aprendizado. E aí, naquele momento, eu peguei, né, exatamente naquele momento, eu peguei turmas difíceis na faculdade. E eu tinha experiências muito boas, muito felizes. Aliás, o Fábio, que está aqui, foi meu aluno na faculdade. Não me deixe mentir sozinha. E era muito legal. Mas isso foi depois que você desistiu do doutorado? Você então, desistiu? Não. Naquele ano, nesse último ano do doutorado, na verdade, eu fiquei 1 ano só no doutorado. Quase 1 ano. Nesse ano, que foi o último ano que eu dei aula na faculdade, eu dava aula na faculdade, fazia doutorado, tinha consultório, filho pequeno, né? Aquele mix. Sim, posso imaginar. Da mulher tarefeira, que eu digo que todas nós somos em algum momento da vida e somos um pouco durante toda a vida, em todos os momentos da vida. Mas tem momentos que a gente, às vezes, mergulha nessa mulher tarefeira. E isso não é um problema. O problema é quando a gente se perde nessa mulher tarefeira. Mas, voltando à história, eu estava nessa mulher tarefeira até o fio do cabelo e eu peguei turmas muito difíceis na faculdade, que não era comum. Eu vinha de uma experiência de muito prazer, de muita alegria, não fazia chamada, nunca conferi os alunos que estavam na sala, minhas turmas eram muito cheias, vinham alunos de outras turmas assistir minhas aulas, eu levava os alunos para oficinas, a gente fazia coisas muito dinâmicas, usava biodança, eu fazia coisas muito incríveis assim mesmo na faculdade. E aquele ano foi um ano muito difícil.
E eu estava muito cansada, estava muito desmotivada, tanto em relação ao doutorado como em relação à faculdade. Mais em relação à faculdade, a lecionar, né? E aí eu tive um sonho. E no meu sonho, eu chegava na faculdade para dar aula, eu sentava na minha mesa de professora, sabe a mesa de professora que tem na sala de aula? E eu desmaiava. Olha. E aí eu escutei aquele sonho. Eu escutei aquele sonho. Aí eu falei, caramba, eu não tenho mais energia para fazer isso. De alguma maneira, esse ciclo está se encerrando dentro de mim. E aquilo mexeu muito comigo. A partir daquele sonho, eu comecei a observar. E comecei a me dar conta, né? Porque o sonho é uma mensagem do nosso inconsciente para a nossa consciência. Os sonhos não devem ser desprezados. Aliás, todos nós deveríamos ter cadernos, eu tenho vários, onde a gente anota os nossos sonhos, porque é um manancial, né? É uma riqueza assim, de autoconhecimento. A partir daquele dia, eu passei a observar. E eu comecei a ver que eu estava totalmente sem energia. Então, alguns meses depois, eu desisti das duas coisas ao mesmo tempo. De dar aula em faculdade. No mesmo ano. De dar aula na faculdade, de fazer o doutorado. Porque eles estavam ligados, né? Eu tinha bolsa, a faculdade me dava uma bolsa para fazer o doutorado. Porque aí, se eu não ia mais dar aula na faculdade, não tinha sentido fazer o doutorado, né? Porque eu ia fazer uma carreira acadêmica, se eu não queria mais lecionar na faculdade. E aí eu parei as duas coisas. E quando eu parei essas duas coisas, depois da vida ter me parado no projeto anterior, abriu um espaço na minha vida. E foi quando eu abri um campus da Unipaz, em Lorena. Ah, foi daí. Foi a partir daí que eu comecei a verdadeiramente ocupar todo o meu tempo, toda a minha vida, para dar cursos, para coordenar a Unipaz, para trazer terapeutas, para coordenar um curso de pós-graduação em psicologia transpessoal, a formação holística de base da Unipaz. Foi aí que a minha vida virou. Eu saí do ensino formal, do ensino acadêmico, como professora universitária, e aí encerrei esse ciclo, né, de vários anos dando aula em faculdade. E aí eu comecei um novo ciclo que eu entendo que é o que eu faço até hoje, que é ensino para adultos, educação não formal, pós-graduação, workshops, cursos de formação, especialização, e foi maravilhoso. E isso tem quantos anos, Ana? Isso tem quantos anos? Uns 15? Uns 13 anos, mais ou menos. Por aí, uns 13, 14 anos, mais ou menos. E você já fazia círculo de mulheres aí também, né? Eu já fazia círculo de mulheres, eu já fazia. E aí, quando a gente abriu esse espaço em Lorena, esse campus da Unipaz, a gente trouxe terapeutas do Brasil inteiro, de fora do Brasil, e aí intensifiquei o trabalho com o círculo de mulheres. E tudo. Aí o trabalho cresceu muito. Então, às vezes a gente está numa direção e a gente acredita que é aquela direção que é o melhor, né? E é claro também, aqui vale também a gente comentar que quando a gente quer abrir mão de algo, quando a gente quer mudar o rumo da nossa vida, tem um monte de gente para falar para você é louca. Ah, é verdade. Ah, imagina. Você vai largar isso? Vai largar o doutorado? Nossa, né? Doutorado então. Imagino. Você vai deixar as aulas na faculdade, você vai largar o doutorado, você vai... Nossa, muita gente me falou isso. E não é fácil mesmo, né, gente? A gente ter coragem, porque na verdade, eu não sei se eu posso dizer que é uma transição de carreira, mas porque mesmo trabalhando com pessoas, mesmo trabalhando com psicologia, com workshop, com desenvolvimento pessoal, eu deixei, né, uma carreira de professora universitária, de lecionar, uma carreira acadêmica, de pesquisadora, de doutorado, e fui para uma área livre, completamente E quando a gente diferente. toma as decisões, a gente não tem certeza que aquilo vai dar Nenhuma, certo. né, Cris? Nenhuma. A gente tem certeza. Nenhuma certeza. É um escutar do coração e vai. E a gente segue. E acho que essa é a grande sacada que a gente quer trazer aqui, né? Acho que é isso que eu quero falar. Tem hora que a única certeza, assim, o único fio onde você vai se agarrar é um fio tênue, é uma voz suave no seu ouvido, que é seu próprio coração, que é a voz da sua essência. E eu falo que é o sonho de Deus para cada um de nós. Então, tem algo que você veio realizar nessa vida, tem uma história que só você pode contar. Que tem a sua cara, que tem a sua autoria, que tem o seu sotaque, que tem as suas habilidades, as suas características. E talvez você fale para mim, porque quando eu falo isso as pessoas falam, mas eu não sei o que é, Ana.
né? E tudo bem, talvez você me diga isso, Ana, mas eu não sei o que eu vim fazer, eu não sei exatamente em que direção que eu quero caminhar. Mas é uma descoberta. Ninguém nasce sabendo, né, qual é a história que eu vim contar nessa vida. Não, ia procurar o caminho. Tem uma frase que o Felipe Suri sempre fala, eu não sei se é a frase dele, talvez você saiba, que me marca muito, faz muito sentido para mim, que é: toda inércia é um desperdício da obra de Deus. Ai, que lindo. Ai, eu tenho vontade de mandar, se o canal, como é que vai adesivar essa parte, colocar na parede para eu olhar toda hora. Que lindo. Toda inércia é um desserviço à obra de Deus. Que lindo. Eu penso muito nisso. E é isso, porque quando você está escutando essa voz que é suave, talvez essa voz ela seja muito diferente daquilo que a sua família fez a vida inteira. Talvez isso destoe da sua família de origem, então dá medo, né? Quando a gente faz algo muito diferente da nossa família de origem, a gente precisa enfrentar uma certa consciência pesada, uma certa culpa, porque ou um certo medo, porque ninguém nunca fez, será que vai dar certo? Ou tudo isso junto. Ou tudo junto, misturado. Né? Tudo junto e misturado. Quando a gente escuta essa voz do coração, da essência, da nossa alma, ou como eu gosto de falar, quando você consegue navegar, estou falando navegar para vocês, estou pensando numa experiência de rafting que eu fiz. Quando você consegue descer a corredeira do rio do seu coração, e ela não é retinha. A corredeira dos rios, elas não são suaves o tempo todo. Tem momentos de trancos, tem momento que você gira, tem momento que você fica perdido. Você acha umas pedras no caminho. Muitas pedras no caminho. Você fica perdido, né? Você quase cai, você quase tomba. Então, escutar o fluxo do rio, né? Para onde corre o rio do nosso coração, que é uma metáfora que eu gosto, exige coragem. E coragem é uma palavra, né, bonita, porque Sim. Etimologicamente é cuore age, a ação do coração. Né? Então, agir com o coração exige que você desafie sua mente, que fica falando para você, não vai dar certo, cuidado. Será? Tá trocando certo pelo duvidoso. Isso. Você é doida? Né? E talvez perder coisas. E o mais difícil que é o que a Cris falou. Quando você não tem certeza de nada. Então, é igual dar um passo. Você tira o pé do chão, daqui de onde está seguro, de onde você tem clareza, né, que é bom, que você tem remuneração, que você tem garantia, segurança, conforto, e você coloca o passo, antes desse pé tocar o chão de novo, ele está no ar. Então, tem um espaço onde você abre mão do velho e você ainda não tem o novo, você ainda não sabe como o novo vai ser, como vai se desenvolver isso. E você fica no ar, e você vai ter que lidar com seus medos. Né? É a confiança aí, né? Exige muita confiança, muita confiança. E eu quero dizer para vocês que eu sou essa pessoa, eu tenho uma confiança absoluta que a vida me guia. Tem mesmo, gente. Tem mesmo. Eu admiro essa mulher. Ela pensa numa coisa assim, vão fazer, e ela vai lá e faz. É incrível. É isso, mas eu fui aprendendo ao longo do tempo a escutar meu coração. E não que eu não peguei corredeiras aí no meu rio do coração, peguei muitas, mas eu fui aprendendo a escutar o rio do meu coração. A gente pode fazer o próximo episódio sobre a tola e a sábia, né? Sim. Eu fui aprendendo a escutar a sábia dentro de mim. E é isso. Então, isso exige essa confiança, né? Mas ainda tem uma outra história para contar. Antes de eu contar a minha próxima história, eu quero perguntar para a Cris. Cris, qual a história que você tem de momentos em que a vida te parou? Você tem uma para contar para a gente, para compartilhar? Eu tenho uma recente de um... Como eu vou falar? De uma mulher... de um lugar de mulher tarefeira que eu entrei loucamente. Precisava fazer. Trabalhava de manhã, de tarde, de noite. E peguei Covid, não escutei. Trabalhei normal, né? Normal, no online. E aí, no mês seguinte, aliás, no mesmo mês, eu peguei Covid no início do mês, no final do mês, eu quebrei o pé. Nossa. Eu quebrei o pé e eu não escutei ainda. Porque eu torci o pé sozinha, caí sozinha, torci o pé, não fui ao hospital. Andei 16 dias com o pé quebrado, sem saber que estava quebrado. Sem cuidar de você? Sem cuidar de mim. Pus o pé para cima. Estava na casa da minha mãe, fiz pão de queijo, tá?
Só para mim que ela não faz pão de queijo. Só para ela que eu não faço pão de queijo. Fiz pão de queijo com pé quebrado. Gente, a sina do pão de queijo, a saga do pão de queijo continua. Não vou fazer, gente. Já resolvi que eu não vou fazer pão de queijo para ela. Nós vamos manter a amizade assim. Não vai fazer? Não. Deixa eu sair na expectativa. Pode isso, produção? Pode, gente, pode. Mas eu sei que eu só fui descobrir que eu estava com o pé quebrado, porque eu ia voltar os atendimentos, era em janeiro. E a minha mãe falou assim, se você levantar o pé, você vai sentir dor. Não, mãe, meu pé está quase normal. E quando eu levantei o pé um pouquinho, como se eu tivesse um sapato, doeu. Fui no hospital, eu estava com o pé quebrado. Estava quebrado. Quebrado meu pé. E eu andei 16 dias para baixo, para cima. Ficando de pé, normal. Na minha casa tem escada, subi escada, essa escada. Não tá quebrado. Não tinha escutado. Não tinha percebido? Não tinha. Não tinha percebido. E aí foi hora de parar e aceitar ajuda, né? Porque eu sou aquela que faz, né? Aceitar ajuda, o jeito do marido fazer as coisas no tempo que ele tinha para fazer as coisas, enquanto ele ia fazer, pegar um garfo, eu já volto com um prato pronto, então, mas eu tive que esperar o tempo dele. Então, assim, aqueles aprendizados desses momentos também, né? Olha, quero fazer aqui um parênteses para dizer para vocês que na leitura corporal, pé é apoio. Quando a gente machuca o pé, quebra o pé, é porque na vida a gente não está se sentindo apoiada. E eu escutei isso que ela falou. Ela não está falando para você, ela falou isso para mim. No momento. Num determinado momento, ela falou isso para mim. E outras coisas também que foram muito importantes para mim. E agora eu estava comentando, né? Pensando nisso agora aqui, eu não me lembro, isso tem pouco tempo, assim, poucos meses, né? Eu não me lembro qual dos 2 pés eu quebrei. Isso parece que tá longe de mim. Tá longe de mim. É interessante. E quando a vida te parou, o que foi mais importante? O que você acha que a vida estava querendo te ensinar naquele momento? Que eu precisava respirar. Respirar. Para olhar as coisas, para sentir as coisas novamente. Perceber o que estava à minha volta, o que estava acontecendo. E aprendizado, né? Na vida para da gente, qual é o aprendizado? Eu aprendi muitas coisas nesse tempo que eu fiquei com o pé para cima. Foi muitas coisas. Precisar de ajuda para descer a escada, para subir a escada, né? Aquela exigência, né? Que um pé quebrado exige. Precisar do tempo do outro. Esperar o tempo do outro. Isso eu aprendi. Muito bom, hein? Valeu várias reflexões. E, ao mesmo tempo, a cura também, né? Foi algo que a Ana me falou. Um dia eu reclamando para ela que meu pé não melhora. Ela me mandou uma foto dos 2 pés. Ela mandou uma foto de um pé roxo. Agora eu lembrei, foi para a esquerda. Agora eu lembrei da foto, olha só. Pé roxo, o outro normal. Essa mulher falou assim para mim, bem no momento exato, ela falou assim para mim, Cris, deixa o seu pé curar. Aí eu me emociono só de lembrar. Deixa seu pé sarar, Cris. Deixa seu pé você não está deixando. Eu fico emocionada de pensar. E aí eu escutei aquilo e isso foi num sábado. Ai, vou chorar. Pode chorar. Aqui a gente pode chorar, né, gente? Aqui a gente pode chorar. Isso foi num sábado e na terça-feira eu tinha ortopedista normal, né? Como é que fala? Que ele queria fazer um raio-x, não sei o quê. E aí eu fiz o raio-x e ele falou assim, pode tirar a bota. Pode tirar a bota e pode sair. Eu falei, mas eu não trouxe outro sapato. Só vim com a bota. Não, você pode falar, doutor, mas eu tenho 16 dias só que eu tô com a bota. Fiquei 16 dias com o pé quebrado e 16 dias só com gesso. Eu falei, eu nunca vi isso, mas você já pode andar. Eu posso sair, posso andar normal, posso ir para academia. Ele fez assim, bom, se eu tiver tempo hoje, você pode ir. Estava bem. O pé sarou. Ela deixou. Eu deixei o pé sarar. Né? Isso foi de um sábado para uma terça, né? Olha só o que move a gente, né? E eu fiquei completamente movida com aquilo que a Ana falou, que fez extremo sentido no meu coração. E é bonito, né? Porque o nosso corpo, ele obedece aos nossos comandos. Você queira ou não, você perceba ou não, você faça isso de forma consciente ou não. Se você fizer de forma consciente, melhor para você. Porque o nosso corpo obedece o que a gente acredita. Se você falar, nossa, se chega uma pessoa gripada, espirrando, você fala, eu vou ficar doente, eu vou pegar, você pega. Eu fui ver uma amiga agora recentemente, ela estava com uma virose e tal, já estava melhorzinha.
Aí eu falei, deixa eu te dar um abraço. Ela falou, não, Ana, tenho medo de você pegar, não sei o quê. Eu falei, não vou pegar. E abracei ela, não peguei. Então, o nosso corpo obedece ao que a gente acredita. Ele obedece aos limites que a gente impõe a ele, né? O corpo é só o nosso veículo de expressão de tudo que a gente sente, de tudo que a gente pensa, das nossas crenças e também da nossa alma. Sim. Então, quando a gente faz uma redecisão, quando a gente faz essa conexão com ele, para a saúde ou para a doença, ele vai manifestar isso fielmente. O corpo sabe, né? O que a gente fala nas constelações. O corpo né? sabe. O corpo sempre sabe. Sempre. Sempre sabe. E a intuição mora no corpo. As pessoas acham que a intuição é uma coisa abstrata, que mora não sei onde. Mas, na verdade, a intuição mora no corpo, a nossa percepção mora no corpo. Então, é o corpo que revela, que conta para a gente tudo sobre a gente mesma e também sobre tudo ao nosso redor. Então, olhando para isso, para essa história da Cris, eu penso em muitas mulheres que o corpo precisa parar, né? Precisa verdadeiramente dizer, agora chega, agora você vai ficar quieta aqui na cama, agora você vai ficar doente, porque elas não param, são grandes servidoras que estão servindo todo mundo, mãe de todo mundo, cuidadora, que coloca a família em primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto lugar. Sim. E que ela não existe na lista lá dela. Como você fala, não está na agenda. Não está na agenda, não está não está na própria agenda, não está na própria vida. E aí elas precisam adoecer para parar, né? Precisam adoecer, às vezes, gravemente. E eu escuto mulheres que falam para mim, por exemplo, Ana, faz não sei quantos anos que eu não tenho nenhum resfriado, como uma coisa boa. Mas eu penso o quanto alguém tem que estar desconectada do próprio corpo para não perceber, para não expressar. Porque para onde vão as nossas emoções? Quando você está com raiva, tensa, estressada, para onde vai isso? Vai para o seu corpo. Você descarrega tudo nos seus músculos, nas articulações, nos seus órgãos. Então, para algum lugar essa energia precisa ir. E eu vi histórias de mulheres que passaram anos desconectadas do corpo e depois apareceram com câncer, com algo muito grave, né? Sim. Então, é muito importante que a gente refaça essa ponte de conexão. E quando as mulheres perguntam para mim, Ana, mas como é que eu faço para me resgatar? Né? Hoje eu atendi uma mulher tão bonita, tão corajosa, uma mulher que ficou viúva e tocou a vida com os filhos, sabe? Com muita força, com muita coragem. Ela falou, Ana, agora está tudo bem, já passaram uns anos e tal, agora eu preciso olhar para mim. Eu preciso me achar, não sei onde que eu estou. Ela falou para mim. E quando uma mulher fala isso para mim, por onde que você começa? Você começa escutando a si mesma. Você começa olhando para o seu corpo. Não esqueça, a identidade feminina, ela mora no corpo. Ela está ancorada no nosso corpo. E se a vida te para por uma doença, se a vida te para, olha para isso. Isso é uma comunicação. Isso é um sintoma. E todo sintoma tem valor de comunicação. Todo sintoma conta algo sobre o que nós estamos vivendo naquele exato momento da vida. Escutar isso é o caminho da cura. E aí tem uma outra história, então, também, para terminar, que é uma história que várias alunas minhas já escutaram, porque é uma história muito importante que aconteceu no ano passado. Em fevereiro de 2022, eu estava namorando, e aí a gente ia viajar, eu e meu namorado, para os Estados Unidos, e a gente tinha comprado passagem, a gente alugou carro, pagou hotel, todas aquelas coisas de viagem. Prontinhos para ir. Prontinhos para ir, né? Organizei tudo. Minha filha ia viajar com o pai dela, era carnaval, então eu ia ficar 10 dias, era meu aniversário. E aí a gente estava próximo do meu aniversário. E aí, ou era meu aniversário mesmo? Era meu aniversário. Não, foi antes. Não, era meu aniversário. Foi no final de fevereiro, início de março. Meu aniversário é 3 de março, para quem quiser saber, mandar presente, fique à vontade. Eu adoro receber presentes. Foi no meu aniversário, porque a gente... Enfim, vou contar. Aí, a gente, tudo preparado, e estava meio friozinho ainda, tinha neve nos Estados Unidos, a gente ia para o norte da Califórnia, eu estou lá arrumando a minha mala, 48 horas antes do voo, 2 dias antes do voo, arrumando a minha mala, pegando minha roupinha de esquiar, que eu adoro, e aí... Eu vou pegar meu passaporte, abro, o visto estava vencido. Aí dá aquele gelo na alma, né? Eu lembro Fala, meu disso, Deus, e agora? O que a gente faz?
E agora? Passagem, hotel, carro, o que a gente faz? E aí, né, liguei, contei, você não acredita, meu passaporte, meu visto americano está vencido. Ele falou, você está brincando? Não, não estou brincando. Você está de brincadeira? Não, não estou de brincadeira. Bom, aí aquela correria para desmarcar hotel, tal, para ligar para a empresa aérea para não dar no-show, tarará, tarará. A gente conseguiu reverter as passagens em crédito, deu tudo certo, tal, avisou o hotel, deu tudo certo. A gente, não, graças a Deus, não perdeu R$1 com isso. Ainda bem. E naquele dia, uma aluna tinha ligado de Portugal, uma ex-aluna tinha ligado de Portugal, falando, Ana, por que você não vem para Portugal qualquer dia, fazer uma palestra, um evento, alguma coisa? Eu falei, qualquer dia eu vou, mas depois de amanhã eu estou indo para os Estados Unidos e tal. Foi essa conversa. E aí, bom, e agora? O que a gente faz? Eu falei, não, agora a gente vai para outro lugar, porque a gente reservou 10 dias, então vamos comprar outra passagem. Vamos para outro lugar. É meu aniversário, quero passar meu aniversário em algum lugar. Então vamos procurar. Ainda estava... não é no meio da pandemia, mas ainda, né, ainda tinha países fechados, né? Aí vamos para a Itália, entramos lá, a Itália fechada para os brasileiros, só a partir de março, abril, não me lembro. Aí tentamos vários países, onde que os brasileiros podem entrar, onde que precisa de visto, não precisa de visto, aquela coisa toda. E no final eu falei, bom, vamos para Portugal. Que tal a gente ir para Portugal? Ligo eu de novo para minha ex-aluna que tinha me ligado e falo, vou para Portugal. Quando? Domingo. Olha a vida, como ela é rápida. Muito rápida, muito rápida. Porque isso foi quarta-feira, o voo era na sexta antes do carnaval. Aí a gente achou uma passagem para Lisboa mais barata no domingo. E aí a gente comprou a passagem no domingo. Bom, fomos para Lisboa e aconteceram muitas coisas muito interessantes, mas aí muitas coisas começaram a acontecer. Primeira coisa, cheguei em Lisboa, pisei em Lisboa, comecei a receber um monte de mensagens das alunas portuguesas. Ana, você está aqui, você veio fazer um evento, veio fazer palestra? Não, eu tinha ido passear. E eu escutei aquilo como um chamado. Eu escutei as mulheres falando, venha fazer um evento aqui. Venha fazer um evento aqui. Eu escutei isso. E aí, a minha ex-aluna foi muito gentil, muito querida, a Vera foi muito querida, e ela nos convidou para jantar, e aí ela falou, Ana, vem fazer um evento aqui. Ela me mostrou um local onde poderia ser o evento. Resumo da ópera, a gente criou esse evento naquele momento que eu estava... descansando, que eu fui passar meu aniversário, a gente foi para a Serra da Estrela. Se você vai para Portugal, vá até a Serra da Estrela, vá comer o queijo da Serra da Estrela, que é eu maravilhoso. Ir, então, queijo comigo. Nossa. Mineiro. Sabe aquele queijo que dentro é molinho, tipo requeijão de prato? Nossa, sei. Maravilhoso, maravilhoso. E aí a gente criou o evento. Em 40 dias, a gente foi fazer o primeiro Mulheres Originais em Portugal. Eu lembro. E a gente fez 2, não um, mas 2 eventos Mulheres Originais em Portugal no ano de 2022, e a gente vai fazer outro esse ano, 2023, nós estamos aqui, nós teremos outro evento em outubro. Isso. Então, se a vida não tivesse me desviado, eu poderia ter me detido, eu poderia ter olhado para o visto vencido e ficado pé da vida, e xingado, e me desesperado, e me culpado, ou culpado alguém, e, sei lá, discutir. E não vou fazer mais nada, vou ficar os 10 dias em casa. Acabou meu aniversário, acabou a vida, aos céus. Aos céus, ó vida. Né, aos céus, ó vida. Então, mas não foi isso. E no momento em que eu me abro para o não da vida, para quando a vida te para numa direção, e eu falo, não, ok, eu não posso fazer isso, então o que eu vou fazer? Outra coisa, então vamos para outro lugar. Talvez nessa hora de flexibilidade, nessa hora de abrir espaço, eu me deixe guiar. Porque existe uma força divina que nos guia. Mas essa força maior que nos guia, para que ela nos guie, para que a gente escute essa voz suave, ou para que a gente simplesmente seja guiada sem perceber, a gente precisa se deixar guiar, a gente precisa estar aberta, estar flexível, estar na alegria, estar na leveza. Se você estiver na raiva, na irritação, na birra. Na birra. A gente faz birra, né? Fica batendo nela. Assim eu não quero. Na exigência. Né? Aí não é possível.
Então, naquele momento, a vida me guiou para Portugal. Eu não tinha nenhum plano, nenhuma pretensão de ir para Portugal. Em 2022, eu fui 3 vezes. Eu não fui uma, fui 3 vezes. Imagina se tivesse pretensão, então. Aliás, o Fábio foi com a gente para Portugal, na outra viagem, que foi em abril. Foi logo depois, 40 dias depois, nós estávamos lá fazendo o primeiro Mulheres Originais. Foi uma experiência maravilhosa para mim, uma experiência muito abençoada mesmo. E eu estive com pessoas que eu jamais estaria, né? Alunas de toda a Europa que estiveram lá. Então, deixe-se guiar. Deixe-se guiar. Permita que as coisas não saiam do seu jeito. Permita que as coisas não deem certo dentro do seu certo. Que lindo isso. Porque para que você possa ser guiada para algo maior, para algo que está mais em consonância com a sua essência, com a sua alma, com essa voz suave de Deus no nosso ouvido, com aquilo que você, com a história que você veio contar nesse mundo, você vai precisar ser guiada. A nossa consciência ela é muito limitada, ela é muito unilateral e nosso ego é muito infantil. Ele está sempre querendo coisas, está sempre batalhando para ser reconhecido, para ser aplaudido, para ser amado, para pertencer, para tantas coisas. Então, para que você possa sair um pouco dessa dimensão aqui de comer, trabalhar, ter lazer, descansar, estar com sua família, viajar, dessa dimensão mais concreta que a gente planeja, que a gente controla, que a gente quer controlar tudo, para que você possa escapar um pouco disso, fazer algo diferente, se abrir para o inusitado que é a vida, para surpresas incríveis que essa vida reserva para a gente precisa se deixar guiar. A gente precisa se deixar guiar. Será que vale mais uma história? Ah, lógico, claro. O que vocês acham? Vamos perguntar para o Fábio e para o Juan se vale mais uma história ou não. Sim ou não? Sim. Lindo isso, né? Eu fico pensando assim, do quanto a gente faz birra com os acontecidos da vida da gente, né, Ana? E a gente não sabe o que está por trás, né? Nem o que está por vir. O que está por vir, na verdade. E a frase de Beth que eu sempre paro para pensar nela, que a gente não tem o que a gente quer, a gente tem o que a gente precisa. E o que a gente precisa? E a gente não sabe o que a gente precisa. Isso. Né? A gente não sabe. Isso. Né? Uma força maior. O que a gente precisa não é o que a gente quer, né? Não é. Nunca é. Não é. E a gente fica fazendo birra às vezes. Muitas vezes. A outra história também tem a ver com viagem. Um dia chega uma mensagem no meu celular. Com suas viagens. As minhas viagens. Olha, as minhas viagens. Aliás, você vai dar um podcast em cada viagem que você for. Na verdade, estou escrevendo. Comecei a escrever um livro sobre... Ah, que novidade. O livro novo é sobre isso, não posso falar ainda. Eu vou saber. É sobre isso, eu vou saber, mas ela não vai contar porque eu não vou deixar. Por enquanto ainda não, né? Estou contando algumas aventuras significativas, né? Aventuras são muitas, a vida é uma aventura, mas algumas são significativas, algumas mudam a gente completamente. Bom, eu estou lá, chega no meu WhatsApp uma mensagem e eu não sabia de quem era, a pessoa não estava nos meus contatos, eu clico na foto e vejo uma foto de um rapaz. Quando eu olho aquela foto, sinto uma alegria no meu coração, uma enorme alegria no meu coração. Eu achei aquilo tão assim inusitado, tão diferente. Eu fiquei olhando, falei, nossa, mas que alegria é essa que eu estou sentindo? Como se fosse assim, como se tivesse recebido uma mensagem de um amigo de infância que eu amasse muito, sabe? Mas não era uma pessoa desconhecida. Daí eu falei, nossa, que engraçado. Daí eu fui ler e o nome dele era Solano. E era uma mensagem de um cara que morava na Austrália, que trabalhava no aplicativo Insight Timer, e me convidando a colocar lá um pouco do meu conteúdo, meditações. É um aplicativo de meditações que eu super recomendo para vocês, maravilhoso. É legal. Se eu queria colocar lá minhas meditações, tal. E aí eu falei, sim, claro, imagina, vou gostar muito, obrigada pelo convite e tal. E a gente marcou de fazer um call, né, uma chamada de vídeo. E aí a gente conversou. A gente começou a conversar, não parava mais de conversar. E dali a gente virou os mais novos amigos de infância. E o Solano virou um grande amigo para mim. E naquele ano todo, que foi o ano da pandemia, a gente se apoiou muito, trocou muita mensagem,
havia uma solidariedade, uma amizade que surgiu dali, que foi muito importante para mim. E no meio disso, eu estava querendo ir viajar, eu estava num momento da vida. Aliás, começou antes da pandemia, foi em 2019, isso que eu estou contando. Depois, durante a pandemia, que a gente conversou bastante, mas em 2019 ainda, eu estava num momento de transição assim, na vida. Né? Eu tinha vivido 21 anos num casamento que tinha acabado em 2018. E se você é mulher como eu, e se você está casada há muito tempo como eu, e se você é mãe como eu, você sabe que a gente não viaja sozinha. Né? A gente faz talvez pequenas viagens de trabalho, mas quando você tem filhos, você viaja com os filhos o tempo todo, você viaja com sua família. E eu queria fazer uma viagem sozinha, eu queria ir para a Índia. Daí eu descobri que em julho não dava, tinha monções, não era um bom momento. E conversando com o Solano, ele falou, por que você não vem para a Austrália, Ana? Aí eu falei, não. Austrália? Claro que eu vou. Pode ser, né? E aí eu fui para a Austrália. Aí eu me organizei e tal, faltava acho que uns 2 meses mais ou menos, mas deu tudo certo. E eu fui para a Austrália. Aí eu estou no avião, a caminho da Austrália, indo para Dubai, para fazer, pegar o segundo voo. De repente me dá um medo assim no avião. Eu penso assim, meu Deus, mas estou indo para a Austrália, mas eu nem conheço esse cara direito. Mas eu nem conheço ninguém na Austrália. Mas o que eu vou fazer na Austrália? Será que vai ser bom? Eu acordo de madrugada me questionando. Será que vai ser bom? Será que não vai ser bom? Com uma ansiedade, assim, uma coisa, assim, uma inquietação, né? Aí eu respirei, meditei. Não, vai ser bom, vai ser bom. Não, vou experimentar, vou me abrir. Toda vez que a gente se dá esses passos, assim, na direção de algo que a gente não conhece, que não é controlado, que você não sabe no que vai dar, fatalmente o seu ego vai te falar, você é doida, vai vir medo, você vai se questionar, mas será que é para eu fazer isso? Será que não é? Será que vai acontecer alguma coisa? Vai acontecer alguma coisa comigo? Esse medo quer dizer isso, será? Será que esse medo quer me dizer alguma coisa? É um sinal. A gente pensa no lado negativo. E como é que a gente sabe quando é sinal e quando não é sinal? Tem regra? Acho que não. Não tem. Não tem regra. A gente tem que se escutar. A gente tem que se escutar para a gente ter essa percepção mais fina, né? De isso é um sinal para mim ou isso é o meu medo, querendo me deter. E é assim que a gente se sabota, muitas vezes na vida. E aí eu fui para a Austrália e foi uma viagem assim que foi um divisor de águas na minha vida. Foi muito importante. Quando eu voltei de lá, eu criei a capacitação em constelação familiar, que agora virou a pós-graduação em terapia, processos de terapia sistêmica. De lá para cá são centenas de alunos. Eu dei uma grande guinada na minha vida depois. E lá aconteceu uma coisa muito forte, que esse é o fim da história. Para não emendar uma história na outra. O Solano falou para mim, Ana... Primeiro que o Solano foi um querido, é um grande amigo até hoje, né? Um grande amigo de infância. Ele me recebeu com todo amor, todo carinho, me pegou no aeroporto, me levou para os lugares, oportunizou passeios e lugares para mim que eu nunca teria conhecido sozinha. E aí, num desses dias, ele falou, Ana, eu preciso te apresentar para uma pessoa que é muito especial, que é o Simon, que é um inglês que tem acho que hoje o Simon está com 76 anos, mais ou menos. Já faz uns anos isso, né? Isso foi em 2019, então são 4 anos. Ele devia estar com 72 anos. Não, para trás. Sim. Né? Sim. E aí ele falou, você precisa conhecer o Simon. O Simon é um healer, ele é britânico, ele mora na Austrália há muitos anos, há 20 anos, eu acho que ele já morava lá, mais ou menos isso. E eu falei, que bacana, quero muito conhecer o Simon. E aí, quando ele me apresentou para o Simon, vocês entenderam que é um homem de 72 anos na época, agora tem 76. E é um curador, né? Um homem que dedica a vida a cuidar das pessoas. Quando eu cheguei lá e olhei para o Simon olhou para mim, a gente não falou nada e nós dois começamos a chorar. Eu comecei a chorar. E o Simon começou a chorar. E nós fomos tomados, assim, de uma emoção, de um sentimento... Eu nem sei dizer que sentimento era aquele.
uma grande emoção, assim. E a gente ficou em silêncio, ficou chorando um tempo, assim. E o Solano do lado, assim, e olhando. E a partir daí nasceu não só uma amizade, mas eu tenho no Simon um mentor, né? Eu estou escrevendo sobre isso, essa é uma das histórias do livro. Muitas coisas aconteceram e muitos aprendizados aconteceram. Então, às vezes a gente precisa atravessar o oceano e ir para o outro lado do mundo para que algumas coisas possam acontecer. E às vezes a gente precisa só ficar quietinha e fechar os olhos e ir para o outro lado de si mesmo, para dentro de si mesmo. Não necessariamente são as distâncias físicas. Eu quero dizer para vocês que olhar para dentro é tão impactante, é uma viagem tão longa quanto ir para a Austrália, ou para o Japão, ou para a Nova Zelândia. É uma grande viagem, uma viagem também cheia de obstáculos, de medos. Tem um momento que você vai falar, será que eu vou mesmo, que eu não vou? Será que eu estou no caminho certo? Será que é isso? Dói, né? Crescer dói. Então, seja para fora, para muito longe, ou seja para dentro, para muito fundo, o nosso caminho está sempre nos desafiando. E a vida ela empurra a gente. Ela empurra a gente para seguir adiante, ela empurra a gente para a expansão. A vida é expansão, é expansão. E tem uma frase que eu queria terminar, do Bert Hellinger, que ele fala que a gente só cresce no desconhecido. Sim. A gente só cresce no novo. Então, enquanto você está na sua zona de conforto, enquanto você está fazendo o que você sempre fez, com as pessoas que você sempre esteve, nos lugares que você sempre frequentou, fazendo as mesmas coisas, você não está crescendo. Então, para a gente crescer, a gente precisa aceitar o desafio do desconhecido. Isso é muito fácil, né? A gente ficar ali rodando no mesmo lugar. Colocar o pé para fora que é difícil. Colocar o pé para fora e mergulhar. E se lançar. Então é isso. Hoje, vamos encerrar aqui essa conversa. Já? Nossa, quanto tempo já? já deu? Um tempão. Puxa! Vamos encerrar hoje essa conversa. E eu espero por você no nosso próximo episódio, no nosso próximo podcast, Curar o Feminino. Beijo no coração. Beijo, gente. Beijo, Até obrigada, a próxima. gente. Até a próxima.